Capítulo 3 do livro de Mateus vai dizer assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. Porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E tinha João as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: A Abraão temos por pai. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora, pois, já está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de levar nem as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondendo disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram para ele. E foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 3 do livro de Mateus vai falar sobre o ministério de João Batista. João Batista falava sobre o arrependimento. João Batista, ele preparava o caminho para Jesus. Ele ensinava sobre o arrependimento através do batismo. Então, quando a pessoa se arrependia, confessava os seus pecados, ele imergia as pessoas para que elas pudessem ser batizadas no Rio Jordão. Então, ele fala sobre as árvores que dão fruto e as árvores que não dão fruto. O que João Batista estava querendo dizer é que não adianta o arrependimento se você não gera bons frutos. Então, quando nós nos arrependemos,
nós geramos bons frutos. E como nós vamos gerar bons frutos? Através do nosso comportamento. Então, quando nós geramos bons frutos, nós vamos demonstrar esses bons frutos através das nossas ações. Porque todos pecamos e erramos, mas quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, nós mudamos o comportamento. E quando nós mudamos o nosso comportamento, o Senhor, ele vê e se agrada, porque o Senhor, ele conhece o nosso coração. Como nós podemos observar se realmente uma pessoa está realmente arrependida? Quando ela tem mudança de comportamento. Quando ela não muda de comportamento, não houve arrependimento. Houve remorso, que é diferente de arrependimento. O arrependimento, ele transforma a pessoa. E como se produz o arrependimento? Quando nós conhecemos a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, o que João fazia era pregar a verdade. E muitos do que ouviam essa pregação de João Batista se arrependiam, porque elas enxergavam que estavam pecando. E quando elas sabiam que estava pecando, elas se arrependiam e eram batizadas. E muitas vezes, por que as pessoas não se arrependem? Porque muitas vezes elas não conhecem a verdade. Elas não sabem que estão pecando. Como assim a pessoa não sabe que está pecando? Muitas pessoas não enxergam o pecado. Elas só sabem que estão pecando quando alguém fala a verdade para elas. E é nisso que o Evangelho enfatiza, para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos anunciar o Evangelho e a salvação, anunciar as leis de Deus, para que as pessoas entendam que estão errando, que estão em pecado, para que elas possam se arrepender. Quem é o homem que se arrepende se não sabe que está errando? Quem convence o homem do pecado é a palavra de Deus através do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? Somos nós, que fomos resgatados. E o que Deus nos chama hoje e requer de nós é que possamos ser santificados para que possamos ser usados para as outras pessoas. Pessoas que necessitam conhecer a verdade da palavra e assim serem transformados por meio dela. E é diante dessa palavra que eu quero determinar na sua vida. Que assim como João Batista pregava o Evangelho, compartilhando a verdade da palavra de Deus, que possamos ser instrumentos, agentes de Deus nessa terra para compartilhar a palavra, para preparar o caminho do Messias e para que muitos venham a se arrepender dos seus pecados. Que você fique com essa palavra no seu coração, que ela possa ser uma semente frutífera para que você possa gerar bons frutos, frutos de arrependimento, frutos de amor, frutos de generosidade, de benevolência. E que não esqueçamos dessa palavra, do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.